Fala pessoal, como vocês estão? Bem-vindos de volta ao canal. Estou aqui novamente para falar um pouco sobre o Bitcoin. E o mercado americano começou a dar alguns sinais de dúvida, né? Depois de muita euforia, e o Bitcoin está testando agora o suporte, né? Vamos dar uma olhada nos gráficos aqui para entender um pouco o que está acontecendo, né? Porque basicamente a gente vê hoje aqui, ó, que o SP500 deu um recuo, né? A Nasdaq também caiu 1%, a gente vai ver daqui a pouco, né? A Nvidia caiu 2% depois de falar que ia investir 100 bilhões no OpenAI, né? Parecia que ia ser algo positivo, mas o Jerome Powell ele reforçou que estava preocupado por achar que as ações estavam muito sobrevalorizadas, né? E que os cortes de juros ainda não estavam aí fazendo, né, dando aquilo que precisava para o mercado operar de forma positiva, né? Tem muita liquidez, mas muita dúvida. E com isso o Bitcoin ainda precisa mostrar um pouco de força. E a gente vai mostrar um pouco aqui do Bitcoin nas nossas linhas de longo prazo que vocês já conhecem. No tempo gráfico mensal, vocês podem ver que o Bitcoin aqui está fazendo um candle de tentativa de recuperação. Se a gente vier para o diário aqui, ó, nessas nossas linhas, elas são muito assertivos, né? E a gente está perdendo aqui um suporte importante. Você repara que esse suporte pode ser perdido, tentar ser retomado, né? Ou seja, não necessariamente ele vai ser um suporte perdido, porém, se for o caso, né? O próximo ponto de suporte aqui está na casa dos 107 mil dólares. Então é importante a gente levar isso em consideração, né? Sabendo que a gente pode de fato ter chegado aqui num topo, né? Um topo local, né? E também, né, que o Bitcoin está passando, né, por um momento de inversão, né, dessas linhas de longo prazo. As linhas que estavam embaixo estão passando as partes de cima da ação de preço e o inverso é verdadeiro, né? Então, essa ressignificação de linhas aqui é muito importante para o Bitcoin, né? E a gente tem algumas formas de ver esse movimento de agora. Ó. Aqui, nesse momento, se a gente for ver a grosso modo, ó, a gente está perdendo um suporte importantíssimo, tá? Perdendo suporte, isso pode ser um fake out, mas a gente está perdendo suporte importantíssimo e, de alguma forma, se a gente for fazer a ligação dos topos aqui, ó, né, agora há um suporte também importante que está sendo testado. Se esse suporte aqui for perdido, a gente vai estar de fato perdendo um suporte fundamental aqui, ó, e o alvo aqui desse rompimento para baixo, né, é mais ou menos, é um alvo bastante severo, né, mais ou menos aqui da casa dos 76 mil dólares, se for o caso, né, de o Bitcoin de fato perder este alvo. Então vamos aqui rapidamente, onde nos interessa mais, que é a CME, né? Na CME, lá no Twitter eu passo a postar isso, né? Lá na CME a gente consegue ver que há um suporte importante na casa dos 11.700 aqui. Agora a gente opera na casa dos 112.100, né? Fora da CME 112 mil, né? Mas o suporte 113.600 que era realmente importante. Até segunda ordem, apesar dessa divergência aqui, ó, essa divergência de baixa, né? Ou seja, temos topos descendentes aqui e topos ascendentes na ação de preço, né? Não há um volume de venda tão significativo, exceto, né, para essa região aqui, ó, que houve um volume significativo de venda. Por hora, o volume está equilibrado, o Bitcoin está no movimento um pouco lateral. Porém, percebam, né? O Bitcoin só consegue estar em movimento de alta acima dos 125 mil dólares no médio prazo, no médio e longo prazo acima dos 122, ou seja, quando isso acontece, a gente pode suspeitar do início de um bear market, porém, enquanto não perder aqui os 112 mil dólares e essa região aqui, esse bloco cinza, que é o bloco de suporte da alta do longo prazo, né, que é do tempo gráfico mensal, né, se nós virmos aqui o tempo gráfico mensal, só o RSI aqui, ó, né, deixando ele carregar um tempinho aqui, ó, o RSI ainda está aqui, ó, no tempo gráfico mensal na região de alta, porém a gente consegue perceber com bastante facilidade que aqui há também uma divergência baixa, né, porque a gente tem aqui, ó, topos descendentes, né, e a gente tem aqui topos ascendentes, né, topos descendentes versus topos ascendentes na ação de preço é uma divergência de baixa e este é o caso para o Bitcoin, não só, né, mas o Bitcoin está claramente, né, nessa situação e principalmente se nós retomarmos aqui, ó, perdermos essa linha de tendência, ou seja, se isso deixar de ser um reteste para pelo menos voltarmos aqui aos 117 mil dólares e passar a ser uma continuidade de queda, eu já diria, né, que, é claro, abaixo de 109 mil dólares isso é mais claro, abaixo dessa linha aqui do mensal, a gente está mais claramente no bear market
prolongado, mas, né, eu acho que já perder este padrão, ou seja, um padrão de alta, né, que teria 66% de chance de romper para cima, romper para baixo, já vai significar que nós entramos em um mercado de baixa de médio e longo prazo. Se a gente for ver, por exemplo, como está acontecendo com S&P, né? S&P está passando pela mesma divergência, mas houve um rompimento de divergência aqui, ó. Essa linha vermelha, que aqui está branca, né? Mas essa linha vermelha teve um rompimento e ainda estamos acima desses patamares de alta que o Bitcoin está bastante distante, né? Por isso até essa queda aqui hoje em S&P e Nasdaq, se formos ver Nasdaq, está acontecendo exatamente a mesma coisa, né? Estamos acima dos patamares de alta. Claro que vocês vejam, S&P passou do Golden Pocket, passou do 382, está quase no topo aqui da retração Fibonacci, enquanto Nasdaq ainda se encontra aqui na região do Golden Pocket, que, na minha opinião, é um ponto mais fidedigno aqui, né, de rejeição, né? Então, apesar de também ainda poder fazer esse reteste, né, apesar de também ter rompido uma divergência de baixa e conseguido perpetuar este movimento aqui a partir desde 15 de setembro, né, principalmente perdendo os 24.700, os 25.800 aqui, ó, e é claro, né, caso perca também essa região do semanal, eu acredito que nós estaremos aqui. E veja só que a distância, mesmo a distância visual, né, desse suporte mensal em Nasdaq e S&P é muito maior do que no caso do Bitcoin, que está agora, neste momento, retestando não só o suporte de baixa, né, abaixo de 112, estaremos em baixa, o suporte de baixa do diário, como também o suporte macro do mensal, certo? E se formos ver também aqui o dólar, o que está acontecendo com o dólar, vocês podem perceber que o dólar está operando basicamente, né, em queda, né, o que deveria favorecer os ativos de risco, mas essa reversão, o dólar também está partindo de um ponto de possível reversão, só que uma reversão para cima. Afinal, ó, nós temos aqui uma longa linha de tendência de alta nos fundos e uma longa linha de tendência de baixa aqui nos fundos da ação de preço. Aqui no RSI, aqui na ação de preço é uma divergência de alta. Temos, obviamente, né, a partir desse topo de 2025 aqui nos 109 pontos, uma linha de tendência que não está conseguindo ser rompida e um suporte macro que até segunda ordem, né, está lateralizando, né, a ação de preço do dólar, né? E eu acho particularmente que isso pode representar, né, um movimento artificializado, tanto de alta nos mercados de renda variável, como de baixa para o dólar, significando que uma reversão do dólar pode declarar de fato, né, tudo aquilo que o Jerome Powell hoje deixou claro, que os ativos de risco estão sobrevalorizados, né, e o que implicaria em um dólar subvalorizado, né? E nesse sentido, não há muito o que se dizer, né? Tem o mercado tradicional ainda está eufórico, com sinal de dúvida agora, né? Especialmente nesse setor de inteligência artificial, né? O Bitcoin está testando suporte decisivo e se essas zonas perder, a gente tem muito mais quedas. Se segurar, é um ponto de virada, né? Para uma nova reação. E aí, basicamente é isso, pessoal. Eu não quero perder muito tempo. Se você achou que essa análise fez sentido para você, por favor, dê um like, entre lá no nosso canal do Telegram, onde eu passo dicas, também impressões sobre mercados. Não é aconselhamento financeiro, estou aqui apenas passando as minhas impressões, né? E diante dessa grande euforia em volta do Bitcoin, eu acho que é importante, ó, veja, que nós temos bastante cautela, porque muita euforia, né, acaba por anuviar os nossos pensamentos, né, e nós podemos, nesse sentido, tomar algumas decisões erradas. Veja que nós estamos aqui numa região de sobrevenda no tempo gráfico de 4 horas. E essa sobrevenda no tempo gráfico de 4 horas está formando aqui até a segunda ordem uma bandeira de baixa, né? O que eu quero dizer com isso? Que, basicamente, nessa situação, é possível, é plausível, né, que esse movimento se perpetue para baixo, que a gente pelo menos reteste aqui, ó, essa região dos 111.500, por exemplo, né, ou, né, que este movimento, ele, por mais que a gente venha aqui, ó, retestar essa região, principalmente se retestarmos os 114.500 sem sucesso, né, eu acredito que poderíamos estar aqui declarando o final dessa corrida de alta, né, porém, acredito ainda que por mais que
a ação de preço possa buscar a região aqui do diário, veja, a região de sobrevenda do diário seria uma correção do tempo gráfico semanal. Então, assim, não seria absurdo virmos fazer aqui um último reteste dessa região, um último impulso de alta para fazer um topo duplo aqui, ó, mesmo que seja no 117, mesmo que seja no 120 mil, né? Ou até mesmo, né? Para uma pernada de euforia, fazer aqui um movimento até essa linha roxa nos 130 e poucos mil, né? Para aí sim, né, diante de tudo que estamos vendo, né, o mercado possa, de fato, fazer um movimento perpétuo aí de baixo por algum tempo mais prolongado, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. É um prazer voltar a fazer vídeo para vocês e até a próxima.